Fala galera, eu espero que vocês estejam tudo bem, aqui estamos. Eu sou o professor Wilkes e hoje nós falaremos um pouquinho sobre gramática, dando ênfase então para a parte aí das linguagens, né, propriamente dita. Vamos lá? Hashtag, bora lá para mais uma do Enem. Vamos lá então, pessoal. Agora nós falaremos um pouquinho sobre uma questão, né, do ano de 2012, a questão 134 da prova azul, a primeira aplicação do Enem. E aí ela vai me trazer um pequeno texto, uma pequena narração, um pequeno conto acerca de um personagem que aqui ele não ganha nome. Mas aí vai falar o seguinte: aquele bêbado, juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou, álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada, de Celso Antônio. Curou-se 100% de vício. Comentou-se com os amigos. Só ele sabia que andava bêbado, que nem um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E Leofétero ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Vamos lá para a questão então? Observe então que eu tenho um texto que eu preciso analisar. E a própria questão vai me dizer o seguinte: a causa mortis do personagem, ou seja, a causa da morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico. Observe então que quando eu falo de ironia dentro da gramática, eu estou falando de um recurso linguístico que eu vou chamar de figuras de linguagem, certo? Então, figuras de linguagem nada mais são do que recursos dentro da nossa língua que é empregado em prol principalmente da construção textual. As mais conhecidas é a comparação, a metáfora, a metonímia, a catacrese e a ironia. Então, observe que quando eu falo de ironia, automaticamente eu estou falando de figuras de linguagem. Aí o texto vai continuar. Por quê? Ao longo da narrativa ocorre uma, letra A, metaforização do sentido literal do verbo beber. Então, observe aí que a alternativa A, ela já me liga diretamente à ideia do conteúdo proposto, tendo em vista que ironia e metáfora na verdade, são figuras de linguagem. Quando eu vou para a letra B, aproximação exagerada da estética abstracionista, do abstrato. Observe que quando eu falo de exagerado, eu estou falando de hipérbole, que também é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Então aí eu tenho a A e tenho a B, que se relaciona com a ironia, que também é figura de linguagem. Então poderia ser a A ou a B. Quando eu tenho a C, a apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Então eu tenho a gradação, que nada mais é do que a figura de linguagem correspondente a quê? A quando vai sequenciando os fatos de maneira com que o texto traz, de maneira com que haja coerência. A letra D, eu vou ter aí, exploração hiperbólica. Eu também tenho o exagero. E a letra E, eu tenho citação aleatória de nomes de diferentes artistas, certo? Que aí eu vou usar outra função da linguagem, outra figura de linguagem. Pessoal, agora eu preciso entender, porque se ironia está falando, de figuras de linguagem, eu tenho todos os gabaritos que também falam de figuras de linguagem. Vamos voltar ao texto? A letra A, ela vai falar o seguinte, vamos analisar. Metaforização. Metáfora nada mais é comparação, do sentido literal do verbo beber. O que é o sentido literal do verbo beber? É beber mesmo, beber água, no caso lá do texto, bebida alcoólica. Então vamos voltar lá no texto para a gente ver. Então quando eu proponho a volta ao texto, eu tenho que analisar o seguinte. Observe aí, o mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim. Então houve a
metaforização do verbo beber, houve, haja visto que ele foi empregado no sentido de apreciar. Então, letra A. Quando eu vou para a letra B, que traz a aproximação exagerada da estética abstracionista, não tem nada a ver com isso. A única coisa abstrata que o texto traz é a causa da morte dele, todavia, ela se torna abstrata por quê? Porque embora ele falasse que teria terminado, que ele teria acabado de beber, que ele não beberia mais, o texto deixa claro que ele continua bebendo, todavia é escondido. Quando eu vou para a letra C, eu vou observar a apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Então, observe aí que não é utilizado termos da língua, que é utilizado aí bastante na coloquialidade. Então, é usado aí uma linguagem formal, não é isso? Então, eu vou ter aí exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Não tem nada de exagero, certo? Exagero se fosse assim, milhares de coroas, 1 milhão de coroas. Aí eu não tenho nada de exagero. Na letra E, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Também não é. Então, gabarito certo, letra A. No mais, boa prova, bom Enem. E lembre-se, mesmo em tempo de pandemia, sai na frente quem estuda.